Olá pessoal, bom dia. No último mês de maio, o Conselho Nacional de Justiça decidiu aprovar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Na prática, isso significa dizer que casais homossexuais passaram a usufruir dos mesmos direitos de casais heterossexuais. A decisão gerou muita polêmica em todo o Brasil e no Cariri não foi diferente. Apesar de toda essa polêmica, já há muitos casais aqui na região que decidiram oficializar a relação. E nós vamos entrevistar no estúdio o primeiro casal homossexual a oficializar o casamento na cidade do Crato. E é o que você confere a partir de agora no Cariri em Pauta. A Constituição brasileira é clara. Ninguém pode ser discriminado pela sua orientação sexual. Essa é a mesma Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. Mas na prática nós percebemos que muitos grupos sociais ainda lutam pela garantia de seus direitos básicos. E um desses direitos é o casamento. Um direito que foi assegurado aos casais homossexuais no último mês de maio, quando o CNJ aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Um assunto que ainda gera polêmica, como eu falei no início do programa. E nós fizemos uma matéria exatamente para falar sobre como funciona finalmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E é o que você confere a partir de agora na reportagem de Lívia Maria. No Brasil, até março de 2013, casais do mesmo sexo só poderiam realizar a união estável. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e proíbe os cartórios de todo o país usarem a celebração ou converter as uniões estáveis em casamento. Você é a favor do casamento homoafetivo? Sou, porque duas pessoas do mesmo sexo têm livre-arbítrio de escolher a preferência sexual, é o direito de todos, igualdade. Como é que você vai casar dois homens e criar um filho? Como é que essa criança vai crescer? Vendo dois homens se beijando, se abraçando e dormindo no mesmo quarto. Desde a decisão do CNJ, na região do Cariri, já foram realizadas conversões e casamentos homoafetivos. Maxwell Paris, primeiro tabelião da cidade de Juazeiro do Norte, fala sobre a decisão do CNJ. Há uma evolução na lei. Nós tínhamos autorizações esparsas feitas pelos juízes de direito. A partir de março de 2013, a nossa Corregedoria Estadual de Justiça autorizou a celebração do casamento homoafetivo. E agora essa decisão foi ratificada, confirmada pelo Conselho Nacional de Justiça em 7 de maio de 2013. Então, a partir dessa data, já podem ser realizados casamentos homoafetivos. Aí corre tudo igualzinho no casamento hétero. Vai ter a publicação do edital de proclamas, que é durante 15 dias, depois o processo é concluído ao Ministério Público para análise, e o Ministério Público, se der o seu parecer favorável em relação à documentação, estiver tudo certo, a pessoa já pode se casar. Isso leva em média 30 dias. Na cidade do Crato, Lucas Souza e Erivaldo Herbo foram um dos casais que já realizaram o casamento homoafetivo aqui na região do Cariri. Estamos na festa de comemoração do casamento e vamos conversar com os dois para sabermos por que tomaram a decisão de oficializar a união. Erro, por que vocês tomaram essa decisão? Aproveitando que foi liberado pelos cartórios aí a possibilidade dos casais homoafetivos oficializarem o casamento, a gente optou em fazer aquilo que a gente sonhou desde o primeiro momento que a gente começou a se relacionar, os dois. Dificuldade sempre há, né? Mas eu acho que o amor acima de tudo, quando a gente faz com muito amor, quando a gente persiste muito no objetivo, então eu acho que as outras coisas a gente tira de letra, né? Dificuldades tiveram muitas, mas deu tudo certo. Meu amor é seu. Bem, gente, os nossos entrevistados de hoje são Erivaldo Herbo e Lucas Souza. Eles são pernambucanos e há 3 anos vivem aqui na região do Cariri. Bem, Erivaldo e Lucas decidiram oficializar a relação deles no último dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E são o primeiro casal de homens a oficializar o casamento civil na cidade do Crato. O Cariri em Pauta é uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, em parceria com a TV Verde Vale.
Bem, além dos nossos entrevistados, estão presentes os estudantes Aline Campos, aluna do primeiro semestre de jornalismo, e Vitor Maia, também do primeiro semestre de jornalismo da UFC, que vão começar as perguntas a partir de agora. Bom dia a todos. Então, pessoal, é bem verdade que vocês já moravam juntos e já mantinham uma relação. E então, por que o casamento e qual o significado deles para vocês? O casamento para a gente veio como uma das facilidades de poder estar demonstrando tanto à população que o casal homoafetivo tem condições absolutas de manter uma família, entendeu? Então, assim, oficializando facilitaria as questões sociais, né, os direitos e os deveres, e aí veio a encalhar, tendo em vista que esses direitos e deveres eles devem ser garantidos, né, para a gente também que tem essa opção sexual. Olá, bom dia. Ervo e Lucas, como vocês viram a decisão do CNJ que dá direito às pessoas do mesmo sexo ao casamento civil? Bom, Vitor, eu acho de extrema importância essa decisão, porque nós homossexuais, nós somos humanos e nós também temos direitos, né? Então, é muito importante não só para nós, como para todos os outros casais homoafetivos. Na minha opinião, eu acredito que essa decisão ela demorou um pouco, né? Demorou bastante, tendo em vista que já existem casais homossexuais que já convivem há muito tempo e esperavam por essa oportunidade, né? E aproveitando essa oportunidade, né, que no mês de maio aconteceu esta decisão, aí a gente aproveitou para efetivar, né, e colocar o nosso sonho, né, de 3 anos de poder estar aí oficializando o casamento. Bem, vocês já tinham realizado a união estável. Então eu queria saber qual é a diferença entre o casamento civil e a união estável. Bom, a diferença é que você, com a união estável, né, você tem alguns direitos. Só que eu acho que um casamento, para mim, é você poder assinar documentos, você efetuar documentos dizendo que você é casado. E com a união estável, nós não tínhamos esse direito. Então eu acho que a diferença é essa. E como as pessoas reagiram com a decisão que vocês tomaram de se juntar e oficializar a relação? Bom, pelo menos meus familiares e os nossos amigos mais íntimos, mais próximos, eles nos apoiaram em todos os aspectos. Eu acho isso muito interessante, pois não são todos gays e nem lésbicas. São pessoas heterossexuais também. Então eles nos deram a maior força e eu acho que estão com a gente. Bem, muitas pessoas afirmam que o Congresso Nacional teria outras questões mais urgentes, como educação, saúde, transporte, e não a legalização do casamento civil. O que vocês pensam sobre isso? Realmente esse pensamento ele veio de imediato, né, nas mentes das pessoas, só que assim, o saúde e transporte saúde, transporte, alguns outros direitos, são direitos que os órgãos públicos constantemente devem estar trabalhando, né? E assim, a questão de terem agilizado foi um processo de massa, de desejo de um grupo da sociedade que muitas vezes foi discriminado, que aí foi muita luta, né? Como existem as lutas sociais para a saúde, para a educação, né? E essas lutas não devem ser só dos órgãos públicos, mas devem ser da sociedade como um todo. Os outros deveres eles têm que ser levados em consideração também, né? Os outros direitos, os outros deveres, tendo em vista que nós fazemos parte dessa sociedade, né? Então, assim, quando a sociedade ela se une por algum objetivo, a Câmara dos Deputados, né, tanto a Justiça, devem levar em consideração essas lutas sociais que fazem parte das lutas sociais, né, como os sem terra, como os sem teto, né? Também os homossexuais também fazem parte dessa luta social como uma classe social que está emergindo agora, tendo em vista as mídias sociais também, né? Está ajudando muito. Bom, sempre existiu esse desejo de vocês de oficializar a relação e depois que assinou o papel, mudou alguma coisa na relação do casal? Geralmente a sociedade ela vê como uma assinatura de um papel como uma mudança, né, de propriedade, né? A gente não visualizou isso, tendo em vista que
o papel, na verdade, veio para nós como um instrumento de poder outras oportunidades, né? Outros direitos, a gente ter oportunidade através dessa assinatura. Mas, assim, não teve muita mudança, tendo em vista que outros papéis a gente já assinou, né? Que foi da união estável. As preocupações realmente com relação aos direitos, né? Tanto de um como do outro. E a questão também, como ele já falou, a questão de você poder colocar nos documentos, aí, né, nos cadastros, de que é casado. Isso faz parte dos direitos civis, né, que a gente achou interessante colocar também. Tem uma grande parcela da população que acredita que essa legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo vai acabar com a família tradicional, que tem um pai, uma mãe e tudo mais. Então, o que vocês pensam sobre isso? Bom, eu penso que seja um pensamento ignorante, né, de muitas pessoas, pois por que vai acabar? Por que vai acabar? Se na verdade muitos casais homossexuais casam-se e querem compor uma família, querem adotar, né, querem formar uma família, e por que vai acabar? Nós homossexuais, nós não viemos de famílias homossexuais, nós viemos de famílias heterossexuais, então é muito complicado. Bem, as pessoas falam muito em escolha, né? As pessoas escolhem a sua sexualidade. Eu queria que vocês, qual é a opinião de vocês a respeito disso? Existe escolha realmente? Na minha opinião, não. Pois se houvesse escolha, muitos homossexuais optariam por ser homens. Eu, no meu caso, não. Eu optaria por ser homossexual, porque ser heterossexual é muito fácil. Tem um ditado que fala que ser homossexual é ser mais homem do que os héteros. Por quê? Porque nós, homossexuais, nós temos que lutar por nossos direitos, nós temos que ser dignos, nós temos que lutar pela humanidade de uma forma que sejamos reconhecidos, né, mais à frente. Então eu acho que seria muito fácil, seria de uma extrema, assim, importância, né, a gente tá com essa luta. Bem, gente, o Cariri em Pauta de hoje está falando sobre família, sobre diversas concepções de família. Afinal de contas, hoje há várias formas de se compreender o que é ser família na atualidade. Está falando sobre afetividade, está falando sobre casamento. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Não saia daí.